tarde. Quero agradecer a presença de todos aqui, de vocês, né? Disponibilizar esse sábado, né, para uma conversa aqui na Casa de Metal com o Luiz Guimarães e o Claudinei, né? A Casa de Metal é um espaço cultural, né? Ele surge em 2022, né, com a ampliação da biblioteca e transforma uma parte de memória também, memorial da metalurgia, né? E esse espaço também traz oficinas, exposições, né? E o movimento, né? O fomento da cultura de São Paulo, na cidade de São Paulo, localizada aqui no Campo Belo, né? Ela também é a sede da ABI, Associação Brasileira de Metais e Metalurgia. E esse conjunto arquitetônico, né? Ele é do arquiteto Plínio Cross, Roberto Aflalo e Jean Gasparini, marco da arquitetura metálica no Brasil nos anos 80. Né? Então vocês podem reparar um pouco na casa, ela traz o metal, né? O aço carbono, o alumínio, o aço inox, né? Todo o projeto. E agora eu vou contar um pouco para vocês como que foi o meu contato, né, com o Luiz e com o Claudinei. Quando eu vim aqui para a Casa de Metal esse ano, eu já sou da produtora da Pato, mas eu estava em outro projeto, e esse ano eu vim para a Casa de Metal. Quando eu cheguei, eu queria trazer um artista que tivesse um trabalho ligado também à metalurgia, né, aos processos. E eu encontrei o Luiz, né? Acho que foi um encontro meio as conexões que a gente fala, né? Nada é por acaso. E aí fizemos uma visita, eu, Leandro, para um ateliê dele, né? E lá a gente acabou descobrindo que tinha essa possibilidade de trazer essa exposição para cá, em relação também ao trabalho dele, que ele trabalha com muita solda, fricção, trabalha com muito metal, né? Em diversas maneiras, com escultura, instalações. E a gente conseguiu, né, fazer essa exposição esse ano. O ferramental da invenção, né, os arranjos metálicos, e também surge o Claudinei, né, que veio para completar essa exposição aqui, acrescentar, né, e trazer esse olhar, porque a princípio a gente tinha uma outra visão e chegou a curadoria do Claudinei e deu esse olhar, né, minucioso para o espaço também e para a própria exposição. E agora eu vou falar um pouco, né, do Claudinei. Ele é professor, curador de arte visual, licenciado em Arte e Educação pelo Departamento de Arte da Universidade de São Paulo. Participou como curador convidado em diversas instituições, como MASP, MAC, Museu Afro Brasil, Fundação Bienal. E o Luiz Guimarães, né, um artista visual com pesquisa interdisciplinar, reunindo escultura, desenho e fotografia. Participou de diversas exposições também, como a 5ª grande exposição de arte do Brienco, né? O artista também é um artista educador com várias oficinas em Sesc, Senai e Fábrica de Cultura. Ele também traz esse estudo, né, na parte dos metais e da metalurgia, essa pesquisa. Então, agora a gente vai começar aí essa conversa com vocês. Agradeço a presença, tá? Obrigada. Obrigado. Bom, pessoal, boa tarde, né? Muito grato de ter vocês aqui no sábado para visitar a exposição e escutar a gente falar um pouquinho sobre ela. Agradeço a Silvia e todo o pessoal da Casa de Metal novamente, né, por abrir o espaço, o pessoal da ABM, Claudinei, né, que topou essa curadoria, esse projeto. Acho que a Silvia, né, ela foi breve, mas muito assertiva na apresentação. Eu acho que desde quando a gente teve esse encontro, né, de todo o contato que eu tive na minha carreira com a metalurgia, né, e por aqui ser esse espaço da Casa de Metal e a Associação Brasileira de Metais, eu já via que desde o primeiro e-mail acho que a gente conseguiria fazer algum projeto juntos, né. Eu venho trabalhando com metalurgia desde os 14, 15 anos, quando eu ingresso no Senai, né,
é o Centro de Aprendizagem Industrial. Então já tem mais de 30 anos aí trabalhando com metais e projetos. Eu entrei no curso de formação na Faculdade de Tecnologia, que é um curso especializado em metalurgia, um curso de metalurgia de soldagem. Fugi, não concluí, foi bem na época que eu estava montando o estúdio, mas tive uma larga experiência assim com essa parte da metalurgia, a parte laboratorial, né? Essa parte de ensaios metalográficos, essa parte de olhar para os metais partindo da siderurgia, né? É ver um pouco do metal antes de uma peça já formada, né? E eu acho que essa experiência que eu tive ao longo do tempo, né, de todo o processo, me fez ter um olhar em relação a uma coisa que a gente fala muito hoje, que é a reciclagem, né? E quando a gente consegue visualizar todo o processo, né, partindo da matéria, a obtenção do aço, a obtenção das peças finais, né, a gente consegue entender todo o trabalho e todo o custo e quanto que é danoso à natureza todo esse ciclo. Então, eu falo tudo isso para talvez responder um pouco porque a minha arte ela reaproveita objetos, né? Então, por que quando eu passo do lado de uma caçamba, né, a caçamba me chama? Porque eu consigo perceber toda essa cadeia que o material passou, né, para ser formado uma cadeira, uma viga, né, qualquer que seja esse material. Então, essa parte técnica dos processos, eu passei muito tempo na indústria, então eu uso essa parte técnica hoje para desenvolver os meus projetos artísticos, né? Eu falo para as pessoas que eu virei artista depois de velho, eu fui assinar meu primeiro contrato artístico mesmo no Senai, eu já estava com mais de 40 anos, mas isso não vejo isso como um problema para mim, isso não me custa nada, assim, porque eu creio que essa parte que eu tive em contato com a tecnologia, ela me ajuda muito nas minhas obras. Eu acho que é isso, a gente trouxe para cá uma seleção de obras que nas primeiras visitas que a Silvia teve, né, que o pessoal teve lá no meu galpão, a gente tinha um caminho, mas não era exatamente essas peças, e eu fui percebendo, né, ao tempo e tive o grato, né, o prazer enorme de estar trabalhando com a curadoria do Claudinei. Então, assim, aqui acabo realizando dois sonhos, assim, né, dois desejos muito grandes. Uma que é ter uma exposição individual num espaço como esse, né, e ter a possibilidade de realmente, né, trazer o que eu estava sentindo que eu deveria trazer. E a segunda, outra, foi de ter o Claudinei como parceiro, né? Então, foram dois momentos muito importantes para mim, para minha carreira, que com certeza minha carreira ela é o antes dessa exposição e o depois, né? Saio daqui com uma outra, né, uma outra configuração, né, com novos desafios. Desde a primeira visita que o Claudinei teve comigo, foi muito desafiador. Ele é muito... As suas palavras me estimulam demais, né? E me provocam demais, né? Eu lembro da primeira vez que ele teve lá, que a gente nem tinha ainda acordado em fazer a exposição juntos. Eu acho que talvez foi a primeira pergunta que ele fez para mim, é uma obra que está aqui, ele perguntou: por que você usou esse material? Coisa que ninguém tinha me perguntado, e ele me fez voltar num lugar que eu não... Que é lógico, eu tinha percorrido esse lugar há um longo tempo, né? Só que eu voltei nesse lugar de uma forma assim muito diferente, né? Para responder essa pergunta dele. Então, esse tipo de provocação é só com o cara com a experiência dele, com o olhar dele, né? É muito gratificante para nós artistas. E além das perguntas, é lógico, ele concordar em participar, para mim, é um certificado muito grande, né?
porque ele tem contato com artistas grandiosos, principalmente no seu trabalho no Museu Afro, né, que para mim, em São Paulo, é o meu museu predileto. Então, para isso para mim é muito gratificante. E essa única pergunta que ele fez no primeiro dia de visita já me levou para um outro local, né? A gente vai ter a possibilidade depois de eu vou mostrar essa peça para vocês. Porque quando ele pergunta para mim por que eu estou usando aquele material, eu lembro de toda a minha infância, né? Eu lembro da minha infância, eu lembro do contato dos materiais que eu tive, eu lembro de todo o meu percurso para responder a pergunta dele. Então ele foi muito preciso. E esse é o trabalho dele. Então, estou muito contente porque o projeto que a gente visualizou está formalizado. O resultado eu gostei demais, né? E aí a gente já está aí estimulado aos próximos. A gente vai ter oportunidade de dar um passeio, falar um pouco mais das peças, né? Como elas surgiram, mas eu acho que, num grosso modo, é isso aí, né? Eu venho da adolescência, aquele rapaz que fez Senai para ter um curso profissionalizante, uma profissão, né? Nascido na periferia. Então, essa etapa foi concluída, mas eu sempre tive o desejo de ser artista, né? Então, desde criança, desenhos, né? Aquela imaginação de fazer os próprios brinquedos. Isso está aí, né? A gente, enfim, volta a falar um pouco mais quando estiver no percurso das peças. E vou dar aqui a palavra ao Claudinei e agradecer ele novamente em público da importância que ele está nessa etapa da minha vida. Tá? Obrigado. Eu vou levantar porque eu não estou vendo todo mundo, então vou levantar. Mas eu preferia ficar sentado. Gente, é um prazer muito grande e genuíno estar aqui com vocês essa tarde. É sempre importante lembrar que projetos como esse, projetos importantes como esse, eles são devedores do apoio de uma equipe muito grande, não é? A equipe aqui da Casa de Metal, desde a Silvia até aqueles que são responsáveis pela manutenção do espaço, pela limpeza do espaço, são profissionais, enfim, imprescindíveis, né, para que o funcionamento de um espaço cultural tão bonito quanto esse possa existir, né? Então, eu queria agradecer a todos os implicados no sucesso desse evento, dessa exposição. Agradecer a vocês, não é? Eu reitero isso, não é? Que num país como o nosso, não é? Onde, infelizmente, historicamente, as questões que afetam a arte, a cultura, a educação, não recebem frequentemente o apoio que deveriam receber. Não é? São instituições fundamentais sem as quais a nação não se edifica, né? A gente não edifica uma nação sem cultura, sem arte, sem educação, são pilares fundamentais para a fundação disso que nós chamamos um país, não é? Então, essa presença de vocês está revestida desse sentido importante. Parece pouco, não é? A gente vê, eu acho que o Luiz merece uma atenção maior do que ele tem recebido, mas eu tenho certeza absoluta por aquilo que eu pude observar durante o tempo em que eu tive o privilégio de partilhar com ele a sua experiência de ateliê, a sua experiência como ser humano. Tudo isso me faz crer que a gente está diante, não é, de um artista bastante maduro e que deve em breve ser muito mais conhecido do que é hoje.
Então, eu agradeço profundamente e acho que é uma coisa especialmente emocionante participar desse momento, não é? Alguns de vocês vão falar, pô, agora o Luiz nem fala mais comigo, né? O cara está lá na Bienal, não fala mais comigo. Mas não, ele não é esse tipo de pessoa. Mas seguramente vocês vão ter notícias extraordinárias dele muito em breve. Eu queria dizer para vocês assim, que esse trabalho, né, que a gente realiza a partir da curadoria, ele é muito exigente, num certo sentido ele é muito exigente, porque a gente tem que estar aberto a, pelo menos é o que eu penso acerca desse ofício, a gente tem que estar aberto à recepção da obra e as perguntas que elas nos fazem, né? ou me faz particularmente enquanto curador. Porque a obra de arte ela é resultado de trabalho. Eu acho que é muito importante que a gente tente, tanto quanto possível, ter uma visão do trabalho do artista que implique essa qualidade laboral. O trabalho. A arte é resultado do trabalho. E a gente pode verificar, em algumas produções, a gente pode mensurar até a quantidade de trabalho que foi investida na construção desses objetos. Eu tive um professor chamado Carlos Fajardo. Carlos Fajardo, ele teve uma atuação especialmente importante entre os anos 70 e 80 na arte brasileira. Ele é um artista de projeção internacional, mas ele teve um momento especialmente interessante nesse período do século passado, entre os anos 60, 70, 80, o professor Carlos Fajardo participou de um grupo chamado Escola Brasil, que tinha como mentor um artista também incontornável dentro de certa história de arte brasileira, que é o Wesley Dukili, não é? Bom, a gente está falando de um cenário que acontece muito aqui em São Paulo, né? Essa história que eu estou contando para vocês aconteceu aqui em São Paulo. Eu tive o privilégio de ser aluno do professor Fajardo no Departamento de Arte da Universidade de São Paulo, quando eu lá estive. E aconteceu uma greve, acho que foi em 2004, e os alunos participaram dessa greve. Nós organizamos um fundo para os grevistas e convidamos os professores artistas a doar um trabalho que seria leiloado, rifado, para conseguir os meios necessários para a manutenção da greve, né? E o professor Fajardo, generosamente, fazendo jus, inclusive, à sua história, né, de artista contestador, ele generosamente doou um trabalho que ele realizou para aquela ocasião. E esse trabalho consistia de duas placas de chumbo que ele amassou e fixou numa folha de papel, onde ele fez um desenho abstrato. E essa operação ela foi realizada mais ou menos em 10 minutos. Em 10 minutos, mais ou menos, o professor pegou aquele material e entregou para aquela comissão de alunos grevistas, né? Está aqui o trabalho que vocês vão destinar, né, para o fundo de greve. E aí ele olhou para a gente assim, falou: eu levei 10 minutos para fazer. Aí, professor, eu olhei aqui, é mais ou menos, o senhor levou 10 minutos para fazer. Ele falou: não,
eu levei 40 anos para fazer. Até chegar a essa conclusão, eu levei 40 anos. Eu fico vendo o trabalho do Luiz, não é, como resultado também de um percurso de história. Eu acho que é importante a gente não perder isso de perspectiva. Aquilo que a gente vê hoje aqui na Casa de Metal é resultado de um percurso dentro de uma história de arte no Ocidente. E eu faço questão de fazer essa distinção. A gente está falando de uma história de arte que se referencia a certos cânones que foram fundados na Europa e nos Estados Unidos. O que não significa dizer que tradições importantes não existam fora desse território. Mas é muito importante a gente tentar circunscrever uma história a partir desses elementos que são, acho que, tão elucidativos. Não é? Eu costumo dizer, pessoal, eu não quero tomar muito do tempo de vocês, nem do artista, que afinal de contas é a estrela, eu costumo dizer que a obra de arte ela tem o condão de aprofundar a nossa humanidade. Quanto menos contato você tem com a arte, mais ignorante você fica. Isso é assim, alguma coisa que me parece fora de questão. Agora, é importante a gente ter em mente que a arte não é só aquilo que está nos museus. A arte não é só aquilo que está musealizado. A arte está presente no nosso cotidiano, ela está presente, por exemplo, nos templos, nos ilês, nos terreiros, nas igrejas. Ela está presente, ela é uma marca distintiva da nossa humanidade. Quanto mais próximos estamos dela, maior a chance da gente aprofundar a nossa experiência humana. A arte, ela tem o condão de sempre fazer uma pergunta. A arte, ela faz perguntas. A arte, que é resultado do trabalho do artista, a arte não existe por aí, né, nasceu ali, não. Ela é resultado do trabalho do artista. Esse trabalho, às vezes, pode ser auferido pelo simples contato com a obra. Está diante de uma pintura como, sei lá, a Batalha do Havaí, lá no Museu Nacional de Belas Artes, quem já teve essa experiência extraordinária, a pintura que não cabe aqui, hein? Vou te dizer que essa pintura ela não cabe aqui. Não tem pé direito para abrigar a Batalha do Havaí. Imensa, né? Quando a gente olha aquela pintura, o primeiro impacto é epidérmico, é sensual, sabe? Você olha e fala, uau, que coisa! Aí eu lembro de um artista que toma uns partidos também muito próximos ao do Luiz, que é o Cildo Meirelles, né, um grande artista brasileiro, que ele fala uma coisa tão singela que é assim, achar bonito não é entender. Né? Achar feio também não é. Sabe? Achar bonito não é entender. Então, mas o primeiro contato que a gente tem é epidérmico, não é? É sensual. Você olha o Luiz, pô, o Luiz é um cara bonito, não é? Aí você fala, que time você torce, Luiz? Corinthians. Ele não só é bonito, como também é inteligente. A coisa vai ficando, quando você vai conhecendo, a coisa vai ficando mais interessante. Primeiro contato é o epidérmico, eu achei ele bonito. Depois que eu soube que ele torce para o Corinthians, eu acho ele também inteligente, não é? Ele pode ser genial se gostar de mim, então vai escalando o negócio, né? Esse é o que acontece com a arte. É uma professora, inclusive, pernambucana, Ana Mai Barbosa, grande,
educadora, extraordinária mulher, uma das patronas da nossa arte e educação. Professora Ana Mai Barbosa, ela escreveu muito sobre arte e educação e ela propõe um método que ela chama de triangular para a gente entender o objeto de arte na sua máxima complexidade. E ela sugere que o primeiro contato com a arte é epidérmico, é sensual. É esse que a gente fala, porra, rapaz, olhe para isso. Não é? É o primeiro contato. Não é? O segundo contato é se informar sobre a obra. Se informar sobre a obra, se informar sobre a data que ela foi realizada, que materiais foram empregados, enfim, pesquisar um pouco sobre aquilo que você está vendo. E um terceiro e importante etapa nesse processo de compreensão do objeto artístico seria experimentar o material. No caso da pintura, sentir a tinta, se é óleo, se é acrílica, se é aquarela, enfim. Experimentar seria o último processo nessa cadeia que faz com que a gente se aproxime com propriedade do objeto de arte. Eu disse para vocês que a arte ela tem o condão de nos fazer uma pergunta. E a arte ela nos humaniza a partir do contato que ela proporciona de nós com nós mesmos. Diante de uma pintura, você tem um diálogo, mas esse diálogo é de você com você mesmo. Você se desaliena, você escapa daquela cadeia de relações que nasce a revelia da sua vontade, para estabelecer um tipo de conversa que só é possível ter no silêncio do embate que você tem com o objeto artístico. É muito divertido. Eu tive o privilégio de trabalhar em museus, em alguns museus, como educador, e como responsável pela educação desses espaços museais. E esse trabalho ele permite, não é, que você, em contato com o público, crie algum tipo de intimidade com ele, né, com esse público. E era muito frequente a gente tá lá, né, realizando nosso trabalho, e a pessoa passa, dá um medo de entrar aqui nesse negócio de vidro, mas a pessoa passa e olha o objeto é incrível, é muito legal, sabe? Ela não falou nada, mas ela saiu andando, né? Possivelmente ela falou, tá bom, claro, né? É arte, mas isso aqui eu também faço, né? Saiu andando. Daí ela vira, ela fica inquieta, né? Fala, mas por que esse negócio está aqui? Porque isso aqui é um espaço que avaliza, sacraliza aquilo que entra dentro dele. Se eu colocar isso lá fora, ele ganha um valor diferente desse que ele tem aqui dentro. O museu, a galeria, o espaço cultural avaliza. Aqui ninguém desconfia que isso aqui é arte, porque isso aqui está aqui dentro. Porque se tivesse lá fora, vocês iam falar, mas essa cidade, mas esse povo miserável, né, joga as coisas na rua, sem menor critério e tal. Mas está aqui dentro. E está avalizado por uma história, que eu vou mostrar meia dúzia de slides para vocês, que eu não quero alugar ninguém, embora eu já esteja alugando,
Mas é assim, a história avalizou. Então, esse sujeito que olhou, isso aí eu faço. Aí ele virou e falou, estranho. Gente, isso é revolucionário. Isso que aconteceu nesse lapso de tempo é você com você mesmo, pensando no desafio que esse arranjo metálico, esse arranjo matérico que o Luiz organizou, nos traz. A arte faz uma pergunta e você responde a partir da sua experiência. Não é de uma experiência interna. É isso que eu acho o mais extraordinário. E é isso que continua validando a arte como alguma coisa fundamental, como alguma coisa importante nesse processo que só termina com a nossa morte de humanização. A arte faz uma pergunta. Conforme a resposta que eu dou, eu falo assim, isso aí eu faço em casa. Essa resposta, ela não fala do objeto artístico. Ela fala da minha experiência com a arte. É a minha experiência que está sendo colocada. Não estou falando do objeto. Nessa observação, isso aí meu filho faz. Meu filho pinta igualzinho. Qualquer criança faz. Isso eu faço em casa. Tudo isso diz respeito à minha experiência, não ao objeto. Quanto mais eu me familiarizo com essa proposta, quanto mais eu estudo a respeito, quanto mais eu entendo que essa sensibilidade ela nasce pelo menos há 150 anos atrás. Ela nasce pelo menos nos desafios que a modernidade traz a partir do fim do século XIX. Quando você é convidado a estudar sobre a arte, a partir do desafio que esse trabalho do Luiz nos traz, você, na realidade, está sendo convidado a estudar sobre a história de uma parcela da humanidade à qual nós pertencemos. A gente não pode perder de perspectiva isso. Isso diz respeito a uma parcela de uma produção humana importante. O Luiz, ele, entre outras características que eu acho bastante importantes no trabalho dele, ele é um excelente desenhista. Ele é um desenhista extraordinário. E algumas características dos trabalhos, alguns detalhes dos trabalhos que ele realiza, apontam de maneira veemente para essa qualidade que o Luiz cultivou. Olha que coisa curiosa. Eu cheguei mais cedo, porque eu queria ver a exposição, e eu fiquei com vontade de desenhar. E eu não tinha um lápis, um caderno, que normalmente eu trago, eu normalmente desenho, e eu não tinha, né? Não me preveni. Eu falei, eu vou aqui no shopping e compro uma caneta e uma caderneta para desenhar. E qual não é a minha surpresa? Que o Luiz, ele me presenteou, né? Isso eu não combinei com ele me presenteou agora, né, com estojo muito chique de lápis. E eu falei para ele, cara, eu saí daqui para comprar justamente isso, né? E ele falou, na viagem que eu fiz, porque ele é chique, ele estava em Nova York, né? E ele falou, na viagem que eu fiz, eu desenhei, rapaz, eu estava lá que aí dá carteirada, né? Eu estava lá no Metropolitan, né? Putz, que chato, né? Estava lá no Central Park, veja bem, né? Eu estou desenhando. E ele está lá desenhando. Isso é uma coisa extraordinária. Mas é uma coisa que aparece no trabalho dele.
O trabalho, eu queria, Silvia, você pode, por gentileza, passar os slides? Eu vou mostrar isso aqui, porque nem precisava, mas já que eu fiz, eu vou mostrar, né? Isso aqui vocês conhecem, todos vocês, eu acho que são muito sabedores, vocês conhecem, mas é legal a gente fazer esse resgate para entender, né, que esse artista que nasce no século XIX, no fim do século XIX, 1887, o Marcel Duchamp, ele realiza essa proposição em 1917, mas em 1913 ele já elaborava a mesma proposição, não é? E isso foi uma fratura numa história de arte, foi uma revolução que o Duchamp formalizou. Gente, não existe possibilidade de uma arte revolucionária sem uma sociedade revolucionada. O Marcel Duchamp, ele participa de um momento da história do Ocidente em que instituições seculares estavam sendo questionadas, formas de organização social estavam sendo violentamente questionadas. A gente tinha passado por uma revolução industrial, a gente tinha, ali em 17, a gente já tinha uma revolução acontecendo na Rússia, que se tornou soviética, a gente já tinha, em 17, uma guerra em 1913, essa guerra já estava no horizonte, a Primeira Guerra Mundial, uma guerra que transformou a própria noção daquilo que os artistas tinham sobre arte. E o Duchamp, ele consegue catalisar esses sentimentos e trazer à tona a partir de uma proposição absolutamente revolucionária e inteligentíssima, mas que, naquele período da história, enfrentou, como é natural, a resistência da crítica, a resistência dos artistas e de uma parcela considerável da sociedade. Por favor, Sil. Tinguely, que a gente estava penando para lembrar o nome do Jean Tinguely, não sei se a pronúncia é essa, é um artista belga. Esse artista, gente, ele é de 1995, ele morre em 1991, ele também foi um artista fundamental, um artista europeu, fundamental para a sedimentação dessa sensibilidade que trazia à tona a qualidade daquilo que existia no cotidiano, na vida cotidiana. Os objetos que faziam parte da vida cotidiana e sobre os quais a gente não imputava uma qualidade estética. Esses artistas, não é? Como o Tinguely, a partir dessa sensibilidade, criaram um movimento chamado Novo Realismo, não é? Que procurou, enfim, questionar certos cânones, então, bastante estabelecidos, certa ideia de beleza bastante estabelecida. Por favor, Silvio. Aqui o Alberto Burri é um artista italiano, também muito importante. Ele também pertence ao Novo Realismo, mas ele é um artista fundamental de uma escola que a gente chama de arte povera, né? Que é italiano, arte pobre. Arte pobre, arte feita com materiais que são descartados, arte feita com materiais que a história não consagra como nobres. Então ele nunca vai usar bronze, nunca vai usar mármore, nunca vai usar linho, nunca vai usar nas suas pinturas as tintas que a história consagra como sendo nobres, não é? Ele vai usar justamente os materiais que são descartados em arranjos muito sensíveis e trazendo à tona um tipo de possibilidade que até então não era cogitada. Por favor, Sil.
Isso eu acho tão fofo. Porque aqui a gente tem o Picasso, mas esse foi um dos pontos que eu achei mais emocionantes na conversa que eu tive com o Luiz, não é? Porque o Picasso, ele também participa dessa sensibilidade que ressignifica objetos do cotidiano em arranjos outros, que vão revelar uma qualidade estética desses objetos que estava soterrada pelo uso. Né? O uso que a gente faz impede a gente de perceber a beleza possível que esses objetos têm. Bom, mas... Ô menina, volte. Mas aqui o Picasso usa uma estratégia potencialmente perigosa, né? Potencialmente perigosa, porque o nome da obra é Cabeça de Touro, né? Cabeça de Touro. Ora, aí é que está. Essa é a coisa divertida nesse negócio de arte. O artista, o que eu acho de mais bacana em determinado artista é aquilo que elogia a minha inteligência, aquilo que elogia a nossa inteligência. O artista, ele pode, como o Picasso fez aqui, explicar a obra para vocês. Tá? Olha, gente, cabeça de touro, hein? Não vai achar que isso é um selim de bicicleta. Essa é cabeça de touro. Não tem possibilidade de você ler essa pintura, essa escultura de outro jeito, né? Ela está sacralizada como sendo a cabeça de touro, né? Algumas obras dos artistas que a gente viu não trazem essa legenda. O Duchamp fala urinol. Ora, nada se parece mais com urinol que um urinol. E eu assinei esse urinol. Está aqui. Parte da operação importante, que é revestir aquilo de um sentido transcendente, é delegado a você que está olhando. É você, a partir da sua experiência, que vai significar ou ressignificar ou criar uma camada extra de compreensão sobre aquilo que você vê. Pode ser um prego numa parede. Aliás, está terminando hoje uma exposição lá no MAC, chamada Lugar Comum. Tem a obra de um artista importante chamado Sidney Amaral, que é um parafuso de bronze, que é fixado na parede. Se você passar descuidado, você não vê. Mas, de repente, você olha e é um parafuso. Que coisa estranha, será que o pessoal da montagem esqueceu esse parafuso aqui? Você vai olhar, mas esse parafuso é de bronze. Esse parafuso não é um parafuso comum. É outro parafuso. Mas eles parecem muito com um parafuso. Acho que é um parafuso. Esse, eu acho que é um parafuso, talvez não seja um parafuso, mas por que esse parafuso está aqui? Será que foi o pessoal da montagem que esqueceu? De novo, isso introduz a você num universo que talvez você não cogitasse até passar por ali. E aí você vai descobrir que o Sidney Amaral, ele faz essa operação com alguma frequência. Ele, infelizmente, é um artista que morre muito jovem, aos 43 anos de idade, eu acho. Morre muito jovem. E o Sidney Amaral, ele era notório por trazer à tona a qualidade do objeto a partir da transformação da sua matéria. Então ele tem uma obra que é um chinelo havaiana desses que a seleção está calçando. É o fim da picada, um negócio desse, né? Mas o chinelo havaiana que a delegação está calçando em Paris, o Sidney Amaral, ele reproduz em bronze. Em bronze. Ele fala assim, olha, esse objeto
cotidiano, proletário, periférico, ele tem uma beleza que você só vai notar porque ele está aqui em bronze dourado. Aí você fala, rapaz, olha, que coisa extraordinária é o chinelo, hein? Uma invenção, pô, se você olhar o chinelo é igual o clips, sabe? O clips é um negócio, cara, que eu vou tatuar um clips, porque é uma invenção extraordinária, que o cara dobrou um pedacinho de metal e aquilo fixa papel, aquilo tem 1001 utilidades, é um negócio extraordinário, sabe? Essa operação que o Sidney e que o você pode mudar por favor? E que o Luiz traz, sabe? Essa obra Arapuca, eu achei extraordinária, porque eu convido vocês, todos, sem exceção, a visitarem o ateliê do Luiz. E eu peço que vocês vão no domingo à tarde, quando estiver dormindo, não. Mas visitem o ateliê do Luiz. É surpreendente. Tem coisas que são do grau da epifania, sabe? Você vê o objeto que você vê todo dia ressignificado pela operação poética, né, que o artista realiza. E com isso eu gostaria, né, que a gente pudesse dar uma voltinha na exposição para justamente observar isso. Por favor, gente, Ale.